Olá, usuários do YouTube. Eu sou Matheus Ferro, estou cursando Engenharia de Software na Uninter e vou te ensinar a instalar o Arch Linux. Mas primeiro, o que é um sistema operacional? Um sistema operacional ele é um pacote. Ele já vem tudo o que você precisa para o bom funcionamento do sistema. Com o Windows, por exemplo, ele já vem com o gerenciador de arquivos do Windows, que é o Windows Explorer, ele já vem com o navegador do Windows, ele já vem com o gerenciador de internet do Windows. E esses pacotes completos, que a gente chama de sistemas operacionais, eles fazem a ponte entre você e o kernel do sistema. O kernel, quando você ouvir essa palavra, relacione na sua cabeça como se fosse o núcleo do sistema. Agora, o que o kernel faz? É ele quem gerencia o hardware do seu computador. Então, diferente do Windows e do Mac, que são sistemas operacionais propriamente ditos, com todas as funções já nas suas mãos, com um navegador, um gerenciador de arquivos, um gerenciador de redes, tudo certinho, o Linux não, ele é somente o kernel. Ele é só isso que eu acabei de explicar para vocês, ele só gerencia o hardware. Todo sistema operacional tem um kernel. O Mac tem um kernel, o Windows tem um kernel, o Android tem um kernel, o PlayStation 4 tem um kernel, a sua Smart TV tem um kernel. E o Linux nada mais é do que isso, o kernel do sistema. Se você usa Android, você usa Linux e nem sabe, porque o kernel do Android é Linux. Se você usa uma Smart TV, mais de 90% das Smart TV, o sistema operacional que roda nelas tem o kernel do Linux. Então eu tenho quase certeza de que você é um usuário de Linux e nem sabe. Então, como as pessoas usam Linux, ele é somente o kernel, ele só faz o gerenciamento do hardware. No Linux também existem esses pacotes completos, que a gente chama de sistemas operacionais. Por exemplo, o mais famoso deles é o Ubuntu, que usa a interface gráfica do GNOME e vem com o gerenciador de arquivos do GNOME, que é o Nautilus. Também tem o Xubuntu, que utiliza o XFCE como interface gráfica e utiliza o Tuner como gerenciador de arquivos. Também existe o Debian, tem o Fedora, tem o Pop! OS, então existem várias distribuições de Linux. E qual o diferencial do Arch Linux para as outras distribuições? O Arch Linux ele é 100% feito à mão, você faz ele, você que decide quais pacotes você quer instalar, você decide qual a interface você vai usar, qual gerenciador de arquivos você vai usar, esse tipo de coisa, você decide o que você quer no seu sistema, você não instala nada que você não queira, todos os pacotes são gerenciados por você monta o sistema. Por que a gente vai instalar ele? Porque o Arch Linux, a instalação dele é bem didática, você aprende bastante instalando ele. Você tem que entender quais pacotes você vai instalar, o que você vai precisar, o que você não vai precisar, esse tipo de coisa. Então, como eu faço para baixar esse maravilhoso sistema operacional? Para baixar a ISO do Arch Linux, você entra em archlinux.org, vai em Download na parte de cima e clica em uma das opções que você quer instalar. Tem como baixar o arquivo .torrent e também usar o Magnet Link, que ele já vai abrir direto o torrent para você. Se você tiver o torrent instalado, algum cliente de torrent, o torrent, kBittorrent, eu uso o kBittorrent. Como referência para instalar o Arch Linux, eu recomendo que você use a ArchWiki. Eu também vou usar como referência para esse tutorial o artigo do GeoLinux, do blog GeoLinux. Lá ensina a instalar também, muito bem feito em português, certinho, ajuda bastante. Eu vou deixar ambos os links na descrição e vou usar ambos aqui como referência para criar esse vídeo. Muito bem feita essa longa introdução, vamos pôr a mão na massa e instalar o Arch Linux. Para fazer esse vídeo eu vou utilizar uma máquina virtual, mas você vai precisar de escrever a imagem do Arch Linux em um pendrive. Para isso eu recomendo que você utilize o programa do Balena Etcher. Vou deixar o link na descrição aí também para você baixar do site oficial. Ele é de graça e a interface é bem intuitiva, não tem segredo. É VaptVupt, você já grava a ISO, depois vai na BIOS, dá boot no pendrive e vai chegar no mesmo estágio que eu vou chegar aqui na máquina virtual. Muito bem, é isso mesmo que você está vendo. Para a gente instalar o Arch Linux, ele é 100% linha de comando. Todos os pacotes, tudo, copiar a pasta, criar pasta, tudo a gente vai fazer pela linha de comando. Não tem interface, essa é a interface. Mas não tem problema, não precisa de ter medo. Eu vou passar comando por comando e é só seguir tudo certinho. Qualquer coisa que for diferente aqui da máquina virtual para o seu computador, qualquer coisa que tiver uma diferença, eu vou explicar aqui, se eu lembrar. E se eu não lembrar, eu vou deixar na descrição ou em algum comentário fixado aí embaixo.
como a gente vai usar majoritariamente, 100% na verdade, o teclado para fazer a formatação do computador, é bom a gente já começar com um comando para a gente carregar as teclas certas, né? O comando é load keys br-abnt2, a gente consegue colocar o nosso teclado no layout brasileiro, no padrão ABNT2. Senão ele vai ficar no formato americano, então quando você for por barra e contra barra, não vai dar certo, porque está em outro layout. Agora a gente vai verificar se a internet está funcionando. Se você estiver utilizando o cabo, com certeza vai estar funcionando. Se você não estiver usando cabo, estiver usando Wi-Fi, você vai ter que usar o comando Wi-Fi-menu. Eu não vou conseguir demonstrar o comando Wi-Fi-menu para vocês, porque eu estou utilizando a máquina virtual. Não vou conseguir mostrar ele em ação, né? Mas ele é bem simples. Ele vai aparecer uma caixa de diálogo, você seleciona a rede, coloca a senha e é isso. Mas para testar se a internet está funcionando, a gente vai dar um ping no servidor da Google e se pingar tudo certo, é porque a internet está funcionando. Assim você consegue testar. Para não chegar na hora de baixar os pacotes depois, lá na metade do processo, e você descobrir que está sem internet. Aí você perdeu um tempão. Para parar de pingar, você dá um Ctrl C. Segura Ctrl e aperta C. Senão ele fica pingando ali até você dar esse comando para ele parar. Agora você precisa identificar qual HD você quer formatar. Qual HD você vai apagar tudo e colocar o sistema operacional. No caso a gente usa o comando fdisk-L e aí ele lista todos os discos que você tem no seu computador. No caso, a identificação é o /dev/sd alguma coisa. SDA, SDB, SDC, onde cada letra é um disco. No caso aqui, como na máquina virtual eu coloquei só um disco só de 120 GB, é o /dev/sda que a gente vai formatar. Mas o seu pode ter mais de um se você tiver mais de um HD. Se você tiver um HD, um SSD, um NVMe, vai aparecer aqui e normalmente o final vai ser uma letra diferente. SDA, SDB, SDC, aí cabe a você identificar pelo tamanho qual que é o disco que você quer formatar. Depois você vai particionar ele e deixar tudo bonitinho. Mas a gente usa o fdisk-L para listar. Eu tenho o costume de usar Clear para limpar o terminal, porque eu gosto do terminal bem limpinho assim. Então se você achar que seu terminal está muito sujo e você quer resetar, dá um Clear que ele limpa a tela. Ok, agora que a gente identificou qual drive a gente vai usar para formatar, né, qual disco a gente vai formatar, a gente dá um fdisk no endereço desse disco. No caso o meu é SDA, então é /dev/sda. Lembrando que o seu pode ser SDB, SDC, depende de qual disco você vai querer formatar se você tiver mais de um. Depois a gente dá M, que é para exibir ajuda, porque eu não lembro qual que era as teclas, mas você não precisa de apertar M. Mas para você ver o menuzinho e as opções que você tem, aperta M que ele exibe para você. Esse é um passo importante, você precisa saber se a sua BIOS ela é antiga, ela é BIOS Legacy, ou se ela é uma UEFI, que é um modelo de BIOS de placa-mãe mais nova, sabe? Se a sua BIOS tem mouse e é toda high-tech, bonitinha, é o UEFI, muito provavelmente é o UEFI. Se a sua BIOS é antiga, a sua BIOS é BIOS Legacy. Então você vai, se for UEFI, você vai selecionar uma tabela GPT, e se for BIOS Legacy, você vai usar DOS. No caso, a minha placa-mãe ela é UEFI, mas só que por eu estar utilizando uma máquina virtual, ele reconhece como se fosse BIOS boot, por causa da máquina virtual em si. Então eu vou criar uma tabela DOS. Mas se for UEFI, é só criar uma tabela GPT. E para criar não tem segredo, você dá o comando. Se for GPT, você dá um G minúsculo e aperta Enter. Se for DOS, você dá um O minúsculo e aperta Enter. Feito isso, aí você aperta W para escrever isso no disco. Isso vai apagar tudo que tem no disco, então já tira tudo, faz backup antes de começar o processo, né? Eu devia ter falado isso no começo, mas se você vai formatar seu computador, eu acho que você já sabe disso. Então ele vai apagar tudo que tem no disco. Você vai estar criando uma nova tabela de partições no seu disco. Até agora a gente só criou a tabela de partições, agora a gente vai criar as partições de fato. Para isso a gente usa o comando cfdisk e o disco que você quer criar as partições. No caso o meu é o /dev/sda, como eu já falei aqui várias vezes. O seu pode ser diferente. Vale dizer que tudo isso que a gente tem usado até agora, o fdisk, o cfdisk, eles são ferramentas para a gente formatar. Eles vêm na ISO, assim que você baixa. Então ele está no seu pendrive, você não precisa de baixar nem nada, ele já está na ISO.
E são ferramentas que você pode utilizar. Existem outras ferramentas, alternativas a essas que vocês podem usar, mas eu estou usando essas por conveniência, porque é as que eu sei usar. Ali embaixo no CFDisk, como vocês podem ver, tem um menu para a gente navegar, com a esquerda e com a direita. New para a gente criar uma nova partição, Kit para a gente sair, Write para escrever isso no disco de fato, e Dump para caso você tenha algum script que você queira rodar. Nunca usei isso, para falar a verdade. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é criar uma nova partição. Para criar uma partição, você vai em New, seleciona o tamanho da partição, olha lá embaixo na legenda, ó, que se você quiser usar megabytes, você usa um M maiúsculo depois do tamanho, e se você quiser usar gigabytes, você usa um G maiúsculo, se você quiser usar terabytes, você coloca um T maiúsculo. No caso, como tem 120 GB, eu vou usar 50 GB para o meu barra e 70 GB para o meu home, que eu acho que é um tamanho bom. Lembrando que o barra é normalmente onde você vai instalar seus programas e o home é onde vai ficar seus arquivos pessoais, documentos, fotos, esse tipo de coisa. Lembrando que se você estiver usando o EFI, você tem que marcar uma das partições, no caso uma terceira partição, como BIOS boot. Essa partição tem que ter mais ou menos 500 megas. Eu recomendo deixar aqui com 500 megas para caber o GRUB, que é o gerenciador, é o bootloader, né? O gerenciador não, é o bootloader, que a gente vai usar para carregar nosso sistema. Ele vai entrar nessa partição. Então, 500 megas é o suficiente. Para marcar uma partição como sendo uma partição de boot, você vai em Type e coloca BIOS boot. Não vou colocar porque eu não preciso, estou usando uma tabela DOS. Então, para a gente escrever isso no disco, a gente vai em Write, coloca Yes e pronto. O particionamento já vai estar feito. Reparem que agora o disco SDA, ele tem a partição SDA1 e SDA2. A SDA1 é a que eu vou usar como barra, a raiz do sistema, e o SDA2 é a que eu vou usar como home, que vai ser onde vai ficar os meus usuários e as configurações dos meus programas e arquivos pessoais desses usuários. Então, o seu muito provavelmente vai ter se sua BIOS for o EFI, você vai ter uma partição para o BIOS boot e uma partição para o swap, se você quiser swap, né? Eu não vou fazer swap. O swap ele não é obrigatório em nenhum dos casos, nem no BIOS boot e nem no BIOS Legacy e nem no BIOS UEFI. Então você não precisa de fazer swap, a não ser que você tenha pouca memória RAM. Eu não vou me aprofundar muito no swap e nem também na partição de BIOS boot, porque não cabe ao meu exemplo, né? Eu estou usando essa máquina virtual e não tem nem como eu mostrar para vocês. Então, fica no artigo aí, fica na wiki e também no artigo do GeoLinux. Agora é hora da gente escolher o sistema de arquivos que a gente vai querer usar. E existem vários sistemas de arquivos, cabe a você escolher o que você acha melhor. Tem o mais recente, que é o BTRFS, que eu nunca usei e nunca dei uma chance. Normalmente eu uso o EXT4, mas também tem EXT3 e por aí vai, tem vários sistemas de arquivos. O mais comum é o EXT4, então eu normalmente não sei muito do que eu já sei que funciona. No futuro eu pretendo testar o BTRFS. No caso, vamos utilizar o EXT4 aqui como exemplo, e é o que eu recomendo que você use também. Para isso, a gente vai usar o comando mkfs, que no caso você pode ler também como Makefilesystem, mkfs. Aí o formato da partição que você quer. No caso, eu vou querer o sistema de arquivos ext4, então é mkfs.ext4 e depois a partição que você quer formatar. No caso é o /dev/sda1, que é o meu barra. E depois é só fazer o mesmo processo, só que pro SDA2. Aí você vai ter duas partições, né, no meu caso, porque eu estou usando DOS, então eu só preciso de duas partições. Vai ter o SDA1 e o SDA2, ambos com ext4, ambos com o mesmo sistema de arquivos. Mas o seu pode ser BTRFS. Eu recomendo que você pesquise antes de utilizar um sistema de arquivos, porque cada um tem suas peculiaridades. E agora a gente vai adicionar os nossos pontos de montagem. Para isso a gente vai usar o comando mount. Então a gente vai dar o quê? Mount, o disco, quer dizer, a gente vai dar o comando mount, depois a partição que a gente vai querer montar e o local que ela vai ser montada. No caso, a gente vai dar mount /dev/sda1 no /mnt. O mnt ele vai ser a raiz do sistema, então por isso que o SDA1 é o barra, que nem eu tinha falado antes. Ele vai ficar na raiz do sistema, então ele vai ficar no mnt. Agora na hora da montagem. Depois isso vai virar somente barra mais lá pra frente. O que esse comando quer dizer é basicamente que o SDA1 é o barra, o SDA1 é o MNT. A gente está especificando isso agora, a gente está montando
essa partição nessa pasta, basicamente. Ok, agora que a gente montou o nosso SDA1, a gente vai criar uma pasta dentro do MNT, dentro da nossa raiz. Essa pasta vai se chamar Home. Então, para a gente criar essa pasta dentro do MNT, a gente tem que usar o comando mkdir, que é o comando para criar pasta no Linux. mkdir/mnt/home, ou seja, a gente está criando dentro do MNT uma outra pasta chamada Home. mkdir, que você pode ler também como make directory, make diretório, alguma coisa assim. Você pode ler desse jeito, para você memorizar mais fácil. É basicamente criar uma pasta, make directory. Agora a gente vai precisar de criar outra pasta dentro do MNT. Qual comando a gente vai usar para fazer isso mesmo? Isso mesmo, mkdir. Então a gente vai criar mkdir/mnt/boot. Vai ser a pasta que a gente vai criar. A gente vai criar a pasta boot dentro da pasta mnt. Então mkdir/mnt/boot. A pasta home a gente vai utilizar para guardar as pastas dos nossos usuários. E na pasta boot é onde a gente vai guardar o bootloader e outras informações sobre boot. Então vamos precisar dessas duas pastas dentro do nosso diretório, dentro do nosso barra, da nossa raiz. Ok? Sabendo agora que a gente monta com o mount, a gente vai precisar de montar o nosso SDA2 na home, lembra? Que eu tinha falado que o SDA2 ia ser a home e o SDA1 ia ser o barra. Então, para a gente montar o SDA2 na home, agora que a gente já criou a home, não tem como a gente montar antes de criar, então por isso que a gente fez o mkdir/mnt/home, criamos o home. Agora vamos montar, vai ser mount/dev/sda2 no mnt home. Que aí o que acontece? O SDA2, essa partição, vai ser igual a essa pasta, né? Como vocês podem ver, aconteceu um erro aí de digitação, mas não tem problema. Ali ele deu a nussuck file or directory, ele entendeu mount/dev/sda2 como um diretório, mas não, mount é um comando, /dev/sda2 é um diretório. Mas como eu não coloquei o espaço, é só fazer o mesmo comando de novo, com espaço, certo? E aí vai dar tudo certo. Agora, o que esse comando quer dizer? Esse comando quer dizer, basicamente, que essa partição vai me levar para essa pasta. Ela significa essa pasta. O que isso quer dizer é que, basicamente, o nosso SDA2 é a nossa home. A partição SDA2 é a nossa pasta home. Então, tudo que tiver arquivo pessoal do usuário vai estar nessa partição SDA2. Tudo que estiver na pasta home vai estar na partição SDA2. Agora a gente vai baixar os pacotes base do sistema e colocar eles no nosso ponto de montagem, no caso o nosso MNT. Para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai escrever pacstrap, que é o comando para a gente baixar esses pacotes fundamentais, e aí a gente vai baixar o pacote base devil, o pacote Linux e o pacote Linux-firmware. No caso, o pacote base ele é a base do sistema, juntamente com o Linux e o Linux Firmware. E o base devil, ele é com os compiladores. Nele vem o GCC e outros compiladores, que ele serve bastante para quem está trabalhando, para quem está estudando sobre programação e vai precisar de compilar alguma coisa. Eventualmente, você vai precisar de compilar alguma coisa no Linux, mesmo que você não seja um programador. Às vezes, para instalar um pacote, você vai precisar de compilar ele, e querendo ou não, você vai precisar do Base Devil. Então, eu recomendo já baixar tudo agora. Como você pode ver, ele deu um erro, porque Base não é um diretório. Depois do pacstrap, ele espera que você coloque imediatamente o diretório para onde vai ser baixado esses pacotes. No caso, o nosso ponto de montagem, o MNT, mas eu esqueci de colocar, então o que vem logo depois de pacstrap é Base, e Base não é um diretório. Então ele não fez nada. Basicamente é só você corrigir, colocar pacstrap/mnt, o Base, Base Devil, Linux, Linux Firmware, aí tudo certo. Agora ele vai começar a baixar todos os pacotes fundamentais do sistema, é só esperar. Ir no banheiro, beber uma água, descansar. Demora um pouquinho, uns 5 a 10 minutos, depende da sua internet. Vou acelerar o vídeo para ficar mais conveniente. Agora a gente vai precisar de gerar o nosso arquivo fstab. Para isso a gente usa o comando gen fstab, traço U maiúsculo para que ele use UIDs como identificador das partições, e traço P minúsculo para ele excluir pseudo file system, ponto de montagem de pseudo file system. Então é basicamente isso. E aí a gente coloca o /mnt, maior, e aí a gente coloca o destino dele, que é o /mnt, /etc, /fstab. Agora, o que é o fstab? O fstab ele é um arquivo de texto comum. Ele indica para o sistema onde estão montadas as partições. Então, aquelas partições que a gente acabou de montar, elas têm que ficar registradas em algum lugar. E esse lugar é o fstab.
Então, o fstab ele é crucial para o sistema não quebrar, então esse comando tem que ser digitado certinho. Se você quiser ver o conteúdo que tem dentro de um arquivo de texto, é só você usar o comando cat, C-A-T, é gato em inglês. Cat e aí o diretório que está esse arquivo. No caso, o mesmo diretório que a gente acabou de gerar o fstab, /mnt, /etc, /fstab. Aí você vê o conteúdo que está dentro do fstab. Esse é o conteúdo do fstab, tá vendo ali, ó? /dev, /sda1, o UID, que a gente usou lá o tracinho U maiúsculo para ele usar isso como identificador, e aí o barra. Então o SDA1 é o barra e o SDA2 é o /home. Então o fstab ele serve só para isso, para identificar e informar o sistema aonde estão montadas cada partição. E se não tiver certo, o seu sistema pode não funcionar, ele pode não entrar. E aí depois você vai ficar doido tentando descobrir o que deu errado. E às vezes é um problema no fstab. Mas não tem erro, fazendo certinho não tem com o que se preocupar. Até agora a gente só estava montando o nosso sistema. Agora que o sistema está montado, a gente vai entrar dentro dele. Então, para a gente entrar no sistema, a gente tem que dar o chroot. No caso é arc-chroot/mnt, que é onde a gente montou o nosso sistema. E a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu entro no sistema, pela primeira vez, é baixar os pacotes que eu vou utilizar. E para baixar um pacote no Arc, você tem que usar o gerenciador de pacote dele. E no caso, o gerenciador de pacote do Arc é o Pacman. Tracinho S, que é para ele baixar, e aí você coloca os nomes do pacote. No caso, eu vou baixar o Vim, que é o editor de texto para terminal que eu gosto de usar, o Groovy, que é o gerenciador de boot, ou bootloader, né? Ele é o bootloader, na verdade. O DOS FS Tools, que é o utilitário para a gente manipular sistema de arquivos DOS, o OS Prober, que serve para a gente detectar outros sistemas operacionais em outros discos, o Network Manager e o Network Manager Applet, que serve para a gente gerenciar a nossa internet, né? Como o nome já diz, Network Manager, o MTools, que são utilitários para a gente acessar discos de MS-DOS, o Dialog, que é uma ferramenta para exibir caixas de diálogo de script shell, e o sudo, que é para dar para os usuários permissões de administrador. Mais uma vez, você vai ter que esperar baixar os pacotes e eu vou acelerar o vídeo. Agora a gente vai precisar de instalar o Groovy. Eu gosto de instalar o Groovy logo de cara, assim que eu já baixo ele eu já instalo, porque se der algum erro eu já descubro agora. Então, mas isso é coisa pessoal, cada um, você pode deixar para instalar o Groovy no final. Mas eu gosto de instalar ele agora porque eu já tive problema instalando o Groovy e esse problema só deu no final, e aí depois deu mó trampo, eu tive que recomeçar e instalar tudo de novo. Então eu já fico meio com o pé atrás, eu gosto de instalar ele no começo. Para instalar o Groovy na BIOS UEFI, é diferente para instalar o Groovy na BIOS Legacy. Né? Na hora que a gente foi criar lá a tabela GPT, tabela DOS, lembra? Então, é diferente. Para instalar na BIOS UEFI, eu vou deixar o link na descrição aí da ArcWiki e também do blog de Linux lá para você ver como é que faz. Mas aí pra gente instalar o Groovy na BIOS Legacy, a gente vai usar o comando groovy-install --target e aí vai receber i386-pc --recheck e aí o drive que a gente vai instalar. No caso, no /dev/sda. A gente não coloca nenhuma partição, a gente coloca o disco mesmo. Qual disco que ele vai ser instalado? No /dev/sda. Instalou, ok, instalação terminada, sem erro reportado, nenhum erro reportado, então deu tudo certo. Agora a gente vai precisar de copiar um arquivo que está na pasta usr share locale en@quote lcmessages groovy.mo. A gente vai copiar esse arquivo e vai colar na pasta boot groovy locale e en.mo. E aí a gente vai precisar de usar o comando cp para fazer isso. Então é só por cp, o primeiro diretório do arquivo que você quer copiar, e o segundo diretório do arquivo da onde você quer colar. A gente tem que copiar esse arquivo porque às vezes aparece uma mensagem de erro na hora de dar boot. E aí, copiando esse arquivo, essa mensagem de erro ela é ignorada, ela não aparece. Ok, agora com o Groovy instalado e com o arquivo copiado, a gente precisa de criar o arquivo de configuração do Groovy. Para isso a gente usa o groovy-mkconfig -o de output e aí o diretório de output. No caso é /boot, /groovy e /groovy.cfg. No caso, ele vai gerar esse arquivo de configuração pra gente. Toda a configuração que a gente precisar de fazer no Groovy, a gente altera nesse arquivo, groovy.cfg.
Ok, tudo certo, arquivo de configuração gerado, ele encontrou as imagens do Linux, então tudo certo. Ele só deu um warning ali do OS Prober, que ele não vai ser executado para detectar outros sistemas, mas acho que é por causa da máquina virtual. Quando eu instalei no meu computador não deu problema com o OS Prober, e é isso. Agora eu vou sincronizar o relógio do sistema operacional com o relógio da minha placa-mãe. Para isso, você usa o comando hw clock, no caso hardware clock, --sys to hc. Você pode alterar isso depois, não é um comando obrigatório. Agora a gente vai alterar o locale do nosso sistema, e para isso a gente precisa de usar um editor de texto. Lembra que eu baixei o Vim? Então, eu vou utilizar o Vim para editar um arquivo que está em /etc/locale.gen. Nesse arquivo a gente vai ter que navegar até uma linha em que está escrito pt_br.utf-8. Eu recomendo você navegar utilizando a tecla Page Down e Page Up do seu teclado para chegar lá mais rápido, porque são muitas linhas. Chegando nessa linha, você tem que, se você estiver utilizando o Vim, né, você tem que apertar a letra I para poder inserir ou editar o arquivo. E aí você deleta o hashtag que está antes da linha, que aí você vai descomentar essa linha. Feito isso, você aperta ESC para ele sair do modo de inserção do Vim, aperta dois pontos, W e Q. W para ele escrever e Q para ele quitar. Então, dois pontos, WQ, write and quit. Alterando esse arquivo, isso vai fazer com que o locale do nosso sistema seja editado. Isso vai ajustar o idioma e a configuração regional, como por exemplo a nossa moeda, todo o sistema vai entender como se você fosse um brasileiro e você falasse português e estivesse utilizando o UTF-8 como codificação binária. Depois a gente tem que gerar o locale-gen, que vai interpretar esse arquivo e tornar essas configurações válidas. Agora a gente precisa editar o arquivo que está em etc/locale.conf. Dentro desse arquivo a gente tem que especificar mais uma vez que a língua do sistema vai ser PTBR UTF-8, utilizando a codificação UTF-8. A gente vai precisar de utilizar o Vim para editar mais um arquivo. Esse arquivo está em /etc/vconsole.conf. Nesse arquivo a gente vai precisar de especificar qual é o layout do nosso teclado dentro do sistema. Para isso a gente escreve keymap em maiúsculo, que vai receber o valor de br-abnt2. Depois, mesma coisa. Para salvar um arquivo no Vim é dois pontos W e Q para você fechar. Então, dois pontos WQ, fechou o Vim. Agora vamos alterar o hostname do nosso PC. Para isso a gente vai ter que usar o Vim de novo, na pasta /etc, no arquivo /hostname. Nesse arquivo a gente coloca o nome que o nosso PC vai receber na rede. Lembra que não é o nome do usuário, o nome do usuário a gente vai criar daqui a pouco. Aqui é só o nome que os outros computadores vão ver este computador na rede, o hostname dele. No caso, eu gosto de pôr sistema operacional mesmo, eu vou pôr ARC o nome. Agora a gente vai precisar de editar os hosts do sistema. Para isso a gente vai utilizar o Vim de novo. Aí a gente vai abrir a pasta /etc, o arquivo chamado hosts. E aqui a gente vai pôr todo aquele valor padrão de host, né? 127.0.0.1, aí eu dou um tab para ficar alinhadinho. Localhost.localdomain, depois localhost. Depois a mesma coisa embaixo, 2.2.1. Dou dois tabs para ficar alinhadinho, localhost.localdomain, localhost de novo. E aí na última linha que vai mudar, que aí no lugar de localhost a gente coloca o nome do nosso hostname. No caso vai ficar assim, 127.0.1.1. Então é igual a linha de cima, só que com um 1 no último zero, né? É no penúltimo caractere ali, vai ser 127.0.1.1. A gente coloca o nosso hostname, que no caso é o ARC, e depois local domain. E depois a gente só coloca o nosso hostname de novo, ARC, e pronto. Mesma coisa, dois pontos ESC, né, para sair do modo de inserção, dois pontos WQ para quitar o Vim. Lembrando que esse ARC aí é o nome do nosso hostname que a gente definiu agorinha naquele arquivo. Lembra que aquele arquivo estava vazio, eu só escrevi ARC lá dentro. No caso, ele é o nosso hostname. Então, no lugar de localhost, na última linha, no 127.0.1.1, a gente coloca o nome do nosso hostname, que é o nome que você escolher. Não precisa necessariamente ser ARC, mas ele precisa estar lá naquele arquivo hostname. Agora a gente precisa de criar uma senha para o nosso usuário root, o nosso gerenciador do sistema inteiro. Para isso você tem que usar
o comando passwd e digitar a senha que você quer vincular ao usuário root. Você tem que digitar elas 2 vezes. Depois disso, ela já vai estar vinculada ao usuário root. Não se esqueça dessa senha, porque ela é utilizada para quase tudo no sistema, inclusive para quando você for usar o sudo. Agora a gente precisa criar um outro usuário que não é root, um usuário padrão para a gente entrar no nosso sistema. Não é muito bom a gente entrar no nosso sistema como root, isso é perigoso, abre margem para invasão. Então é sempre bom você estar com um outro usuário. Para criar um usuário no Linux, a gente usa o comando user_add, depois passa alguns parâmetros, como por exemplo, "-m minúsculo, ele cria a home do usuário, ou seja, ele vai criar a pasta desse usuário na pasta home. Então dentro da pasta home lá que a gente criou e colocou o SDA2, lembra? Que ia ser a nossa home? Então, aí todos os usuários que a gente criar, com o user_add-m já vai criar a pasta automaticamente. Você não precisa de criar ela manualmente e depois vincular. Para isso você tem que fazer um outro comando. Para simplificar nossa vida, a gente usa o "-m aqui para ele criar automaticamente. O "-g minúsculo é o grupo primário e logo após a gente coloca o nome desse grupo. O grupo primário ele é o grupo users, que eu vou adicionar esse usuário. E depois o "-g maiúsculo. O "-g maiúsculo ele é o grupo secundário. No caso eu vou colocar ele nesse grupo will como secundário. E por último vai o nome do usuário, que eu vou pôr de Matheus, que é o meu primeiro nome. Esse grupo will, que a gente adicionou ele como secundário, ele serve para a gente adicionar no sudo lá. O sudo ele só aceita membros que estão nesse grupo will, para a gente poder executar comandos como administrador. Esse grupo é muito útil, então compensa você adicionar seu usuário nesse grupo. Agora a gente vai alterar o arquivo sudoers, que é para dar permissão do nosso usuário usar o sudo e executar qualquer comando como administrador. Basta colocar o sudo na frente do comando. Para isso a gente vai utilizar o vim para editar um arquivo de texto que está em /etc/sudoers. Esse é o nome do arquivo. Nesse arquivo a gente vai até lá no final com o page down. Na última linha, embaixo do @include dir /etc/sudoers.d. Abaixo dessa linha, na última linha, a gente vai escrever o nome do nosso usuário, no meu caso é Matheus, tudo minúsculo, respeitando corretamente a forma que você criou esse usuário anteriormente. Aí a gente vai escrever all igual all, entre parênteses, espaço all. Esse arquivo é bem chato, então é bom que você escreva ele certinho, do jeito que está aqui, com os espaços, com letras maiúsculas no all e com o nome do seu usuário da forma que você cadastrou ele agorinha. E agora, como você pode ver ali embaixo, no insert, no vim, tá lá W10, warning, changing a read-only file. No caso, a gente está alterando um arquivo que ele é somente a leitura. Mas não tem problema, na hora de salvar a gente coloca 2 pontos, WQ, igual a gente sempre faz, só que com uma exclamação no final. Ele vai ignorar isso e salvar do mesmo jeito, ele vai salvar por cima. E pronto, não vai mudar nada, ele só dá esse warning aí que é pra você não esquecer de pôr o exclamação. E pronto, terminamos de fazer as primeiras configurações do nosso sistema, agora a gente precisa de reiniciar. Para isso a gente precisa sair do chroot, a gente usa a palavra reset, o comando exit, e depois a gente usa o comando reboot, que aí a gente vai reiniciar o computador. Se você não sabia o que era um bootloader, o Grub, no caso, que a gente acabou de instalar agorinha, ele é essa tela aqui, ó, pra gente selecionar o sistema operacional. Se tivesse um Windows, como é o meu caso, eu tenho o Linux e o Windows no meu PC. Aparece essa tela do Grub e eu consigo escolher entre o Linux e o Windows quando eu vou iniciar o PC. No caso, aqui só tem o Arch Linux, então o Grub aparece só pra você entrar com as opções avançadas do Arch Linux. Agora a gente vai precisar de entrar no nosso sistema. Como a gente não definiu uma senha para aquele usuário Matheus, a gente vai entrar com o usuário root mesmo. Até porque a gente está fazendo as configurações ainda e a gente vai precisar de baixar mais alguns pacotes, como a interface. No caso, o login é root e a senha é a senha do root que você cadastrou aquela hora. Lembra? Com o passwd, a senha que você vinculou. Então, a gente vai usar essa senha agora. Agora que a gente entrou, a gente precisa de habilitar o Network Manager, que é o nosso gerenciador de rede. Lembra que a gente baixou esse pacote agorinha? Então, a gente vai habilitar ele agora para que ele tenha autorização para funcionar. Porque agora que a gente entrou de fato no nosso sistema pela primeira vez depois de reiniciar, agora a gente precisa de dar autorização para as coisas funcionarem.
Antes estava funcionando porque estava com base no sistema que a gente estava montando ainda, que estava utilizando o pendrive com aquelas ferramentas, lembra? Então, agora a gente não está mais usando o pendrive com as ferramentas, a gente está no sistema, a gente está direto no sistema. Então, você pode até remover seu pendrive que ele já não vai ter mais relevância nenhuma. Então, agora que a gente está no nosso sistema, a gente precisa de dar permissão para as coisas funcionarem, inclusive o gerenciador de rede. Para isso, a gente usa o comando systemctl enable network manager, com N e M maiúsculo. Uma vez habilitado e com os links simbólicos criados, a gente pode iniciar ele agora. Aí é só você mudar Enable para Start. No caso vai ficar systemctl start network manager. E aí com N e M maiúsculo. E aí ele já vai começar a funcionar e você já vai ter acesso à internet. Para verificar isso é só por systemctl status network manager, que aí ele vai exibir para você o status. E aí se tiver ativo vai estar lá, active running. Se não ele vai estar inactive. E aí é só você ativar. Agora a gente vai precisar de baixar o pacote chamado Shorg Server, Shorg-server. O Shorg, ele é basicamente um servidor para exibição de janelas. É só com o Shorg que a gente consegue ver as janelas. Além do Shorg, também tem o Wayland. Aí no caso a gente vai usar o Shorg mesmo, o X11, para poder exibir as janelas do nosso sistema. Eu não vou me aprofundar muito sobre servidores de exibição porque é um assunto um tanto complexo. Recomendo que você procure um pouco mais se você estiver interessado. Dê uma pesquisada, é bem interessante. Agora a gente vai precisar de baixar os drivers de vídeo do nosso sistema. Como eu estou usando uma máquina virtual, eu vou ter que baixar uns pacotes diferentes de vocês. Eu vou deixar aqui na tela os pacotes que você vai ter que baixar dependendo da fabricante da sua placa de vídeo. Lembra que para baixar um pacote é só colocar o Pacman, que é o gerenciador de pacotes do Arch Linux. Sempre que você baixar um pacote você vai usar o Pacman. Então é Pacman-S para baixar. Se você quiser remover um pacote é -R maiúsculo. Se você quiser baixar é -S maiúsculo. E logo após é só colocar o nome dos pacotes, separados por um espaço. E aí você vai estar baixando esses pacotes. Ok, agora que a gente já baixou o nosso driver de vídeo, a gente já consegue manipular a interface gráfica, né? A gente já consegue utilizar uma interface gráfica. Vamos baixar o GDM, que é um pacote do Gnome, já que eu escolhi usar o Gnome aqui como exemplo para esse tutorial. Vamos baixar o GDM então, é a interface de login do Gnome. Até agora a gente só fez login em linha de comando. Agora que a gente baixou o GDM, a gente vai ter uma interface gráfica para fazer login. Com o GDM baixado, a gente precisa de dar permissão para que ele apareça. A gente tem que habilitar ele, porque até agora ele está desabilitado. Para habilitar é aquele mesmo processo, systemctl enable e aí GDM, que aí você vai dar permissão para ele aparecer para você fazer login. Agora eu vou reiniciar para vocês verem a interface do GDM. E é com essa tela de login que vocês vão se deparar quando vocês entrarem no sistema pela primeira vez. Esse é o GDM. Agora, lembra daquele usuário Matheus que eu tinha criado antes? Eu tinha criado ele e deixado sem nenhuma senha, a gente não vinculou nenhuma senha a ele. Se você tentar entrar com o usuário que você criou aquela hora, no caso, se eu tentar entrar agora com o usuário Matheus e deixar o campo de senha em branco e só dar Enter, vocês vão ver que ele não vai funcionar, porque precisa de vincular uma senha a esse usuário. Então, a gente precisa de abrir o prompt de comando de novo, entrar com o usuário root e vincular uma senha para esse usuário, para o usuário Matheus. Quando você encontra algum problema na interface e você, por algum motivo, quebrou ela e ela não funciona mais, você tem que acessar o TTY. No caso, a gente, como não tem login, não tem nem como a gente passar dessa fase. Então a gente precisa de acessar o TTY, que é o prompt de comando, para poder consertar um problema. E você vai utilizar o TTY toda vez que você tiver algum problema que você não consiga consertar utilizando a interface gráfica. Para acessar um TTY, você tem que segurar Ctrl, Alt e depois apertar F3. Aí você vai acessar o TTY. Depois que você termina de acessar o TTY, você segura Ctrl, Alt e dá F2, que você volta para a interface gráfica. Então, sempre que você precisar de acessar um prompt de comando para consertar algum problema que a interface gráfica não permite que você conserte, porque ela está quebrada de alguma forma, ou você não consegue passar de algum estágio, você tem que acessar o TTY. Ctrl, Alt, F3.
Ok, entrando no TTY, a gente vai logar com o usuário root. O usuário root, a senha que você vinculou ao root e pronto. Depois a gente vai vincular a senha àquele usuário, que no caso é o usuário Matheus. Aí a gente vai usar o passwd. Passwd é espaço e o nome do usuário que você quer vincular a senha. Aí ele vai pedir para você digitar a senha, você digita ela de novo e pronto, você já vinculou a senha a esse usuário. Agora que a gente já vinculou a senha ao nosso usuário, a gente pode fazer login, mas a gente ainda não vai ter uma interface gráfica. Então agora é a hora da gente baixar uma interface gráfica, e existem várias. Você pode escolher qual interface gráfica você quer. Tem o XFCE, o GNOME, KDE, e esses são só desktop environments. Tem como você às vezes não precisa nem de um environment inteiro, um ambiente inteiro. Você pode também baixar uma Window Manager, que nem eu fiz na minha máquina principal, no meu sistema Linux principal. Eu não uso nem o GNOME, nem o KDE e nem o XFCE. Eu uso o Awesome WM, que é um gerenciador de janelas, é um Window Manager, como o nome já diz. Então vai do seu gosto. E o Window Manager é meio difícil para quem está começando agora, porque ele tem uns comandinhos e tal, e o GNOME ele é bem amigável. O GNOME foi como eu comecei, então eu recomendo que vocês usem o GNOME também. Então eu vou usar o GNOME aqui como exemplo para esse tutorial. Para a gente baixar o GNOME, a gente vai usar o Pacman de novo, tracinho S. Agora, como vocês podem ver, eu coloquei um Y e um U no final, depois do S, né? Tracinho S, Y, U. Para que isso serve? O SYU é para a gente sincronizar os repositórios do Arch Linux com o nosso computador. Então, se a gente baixou um pacote, lançou atualização e a gente não atualizou ele ainda, lançou uma atualização enquanto a gente está baixando, ele vai sincronizar e vai atualizar para você o que já está baixado, se lançou alguma atualização. Não precisa ser SYU, você pode usar tracinho S maiúsculo mesmo só para baixar o pacote. O SY e o U é só para atualizar o que já está baixado, caso esteja desatualizado. Os pacotes que a gente vai baixar é o pacote do GNOME principal, o GNOME Terminal, que é o terminal do GNOME, como o nome já diz, o Nautilus, que é o gerenciador de arquivos do GNOME, o GNOME Tweaks e o GNOME Control Center, que é para a gente fazer ajustes no sistema e configurações gerais também, o GNOME Backgrounds, que são os papéis de parede, para a gente usar os papéis de parede padrão do GNOME, e o Adwaita Icon Theme, que é os temas de ícones Adwaita, que são os temas bonitinhos. E prontinho, você acabou de formatar o seu Arch Linux, ele já está 100% funcional e é um sistema operacional completo. Ele funciona tudo que tem que funcionar, ele tem o kernel, gerencia seu hardware, você tem acesso à internet e uma interface para poder manipular os arquivos de forma mais visual. Então, seja bem-vindo ao Arch Linux. Agora a gente pode voltar para o GDM segurando o Ctrl Alt F2 para a gente sair do TTY e voltar para a interface gráfica. E fazer login com aquele usuário Matheus. E senhoras e senhores, esse é o GNOME. Sejam bem-vindos a essa interface gráfica. Ela é bem bonita e amigável, cara. De primeira impressão ela pode parecer um pouco feia, mas é só você ajeitar ela. Tudo é personalizável no Linux, cara, é incrível. A gente pode mudar o papel de parede, como eu estou fazendo aqui agora. E também a resolução tá pequena, a gente pode alterar ela e colocar na resolução do meu computador. Prontinho. Aquela barra branca feia ali embaixo não faz parte do GNOME, tá? Ela é da máquina virtual. Indo no menu de atividades ali em cima, você pode navegar entre as áreas de trabalho, criar mais áreas de trabalho. O GNOME é muito bom, cara. Eu gosto bastante do GNOME. Agora vocês podem querer navegar na internet e vão procurar por um navegador e não vão encontrar só o navegador do GNOME, que eu não gosto muito. E vão querer baixar um navegador, como por exemplo o Firefox. Para isso vocês vão ter que abrir o terminal e baixar o Firefox, direto dos repositórios do Arch Linux. Para baixar um pacote, vocês sabem que a gente usa o Pacman, mas só que agora a gente está no sistema operacional e a gente não está utilizando o usuário root, a gente está usando o usuário Matheus, né? Para baixar qualquer pacote, a gente vai ter que usar o comando sudo, porque a gente não é administrador. E aí é só por Pacman tracinho S e Firefox, que é o pacote que você quer baixar. E aí, depois de baixar, você já vai ter o Firefox no seu computador. Você vai poder ir lá no menu, digitar o Firefox e ele vai aparecer no menu. É só clicar e abrir. Não tem segredo, é igual você faz no Windows.
Agora você deve estar se perguntando, Matheus, você falou pacote para cá, pacote para lá, na onde que ficam esses pacotes? Da onde vem isso? O que são esses pacotes? Os pacotes, eles são programas, eles são isso mesmo, um pacote. Ele vem tudo que você precisa para rodar um programa. No caso, você pode acessar todos os pacotes direto do site oficial do Arch Linux. Aí você abre o site oficial e clica em Packages, lá em cima. E aí você vai ter acesso a todos os pacotes oficiais do Arch Linux, inclusive o Firefox, o Chrome e outros pacotes. E também tem a UR lá em cima. Você pode acessar o UR para ver os pacotes da comunidade. Bom, agora eu tô aqui no Linux, que eu uso todos os dias para estudar, para fazer os meus projetos e mostrar um pouco de como ele funciona. Ele não é um desktop environment, ele é um window manager, né? Eu uso o Awesome Window Manager. Aqui tá o meu NeoFetch, certinho. O meu workflow nele é muito bom, porque eu configurei os atalhos. Aqui estão os meus atalhos, né? Toda vez que eu me esqueço, eu aperto o Super S. O Super, pra quem não sabe, é aquele botão que tem a logo do Windows no teclado, sabe? Normalmente a gente chama esse botão de Super. Eu aperto o Super S e ele aparece aqui os meus atalhos. Mas se eu quiser abrir o browser, por exemplo, eu aperto o Super B e ele abre o browser pra mim. Pra eu fechar, eu aperto o Super Q e ele fecha. Se eu quiser abrir o editor de texto, é Super E. Aí eu abro o editor de texto. É muito bom, porque eu não preciso de ficar dependendo de menu, né? Super Q para fechar. Aí se eu quiser abrir, como é Tile Window Manager, né? Ele é por telhas, digamos assim, por tiles. Eu consigo abrir vários terminais, ó. E manipular. E navegar entre eles, ó. Tá vendo que eu tô navegando agora? É muito útil, porque o workflow fica bem mais fluido, né? Se eu aperto Super e espaço, ele muda o layout pra mim, ó. Aí tem vários layouts. Eu gosto bastante desse aqui, porque ele fica bem no centro. Super Key, eu fecho todos eles. Se eu quiser abrir o File Manager, eu aperto Super F. E aqui eu tô usando o Tuner, ó. Eu uso o Tuner como File Manager, gosto bastante dele. Tem bastante coisa do XFCE aqui, mas eu gosto bastante desse Tile Window Manager, né? Que é o Awesome WM. Bom, esse tutorial foi feito por conta que eu sou um estudante da Uninter, né? Que nem eu falei no começo. Estou cursando Engenharia de Software. Acabei de terminar o segundo semestre, estou indo para o terceiro semestre. E tem uma matéria que chama Atividade Extensionista 1, que eu tenho que fazer. E essa atividade extensionista consiste em voltar o que eu aprendi esse ano para a sociedade de alguma forma. Uma das sugestões de temas era gravar um tutorial. Então, eu gravei esse tutorial para concluir essa matéria. E também para ajudar vocês que precisam de instalar o Arch Linux, que nem eu instalei e me deparei com algumas dúvidas. E vocês também vão se deparar com algumas dúvidas. Por isso que eu tentei ser o mais claro possível enquanto gravava esse tutorial. Aí você deve estar pensando, nossa, ele ficou 1 ano e só aprendeu a instalar o Linux. Não, a gente começou a estudar Python e tal, mais coisas de software. E também teve bastante matéria sobre gerência e tal, e modelagem de sistemas, esse tipo de coisa, que eu aprendi bastante coisa também, mas eu ainda não sinto tanta segurança para gravar um tutorial quanto instalando o Linux. E eu comecei a utilizar o Linux assim que eu entrei na faculdade, porque foi uma das primeiras matérias. O professor já ensinou a gente a instalar o Ubuntu, e eu já entendi um pouco de Linux antes e resolvi ir direto pro Arch Linux mesmo, porque era um sistema que eu já tinha instalado antes, mas nunca tinha usado diariamente, e eu só comecei a utilizar diariamente depois da faculdade. Então, grande parte das coisas que eu sei sobre Linux eu aprendi esse ano, por causa do uso diário. Então eu decidi passar de alguma forma isso para a sociedade de volta. Então é isso, pessoal. Fico por aqui e muito obrigado pelo seu tempo. Até mais.